Vamos lá, pessoal, retomando aí as nossas aulas, prosseguindo com a nossa unidade 6. Na aula de hoje nós vamos estudar aí a reprodução simulada de fatos, a produção antecipada de provas com foco no inquérito policial militar e vamos discutir uma série de questões relativas à busca e apreensão. Nesse aspecto voltado para a busca e apreensão, nós dedicaremos uma atenção especial muito mais atividade de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública do que de polícia judiciária militar, embora também a gente vá tratar da atividade de polícia judiciária militar. Pois bem, deixo para vocês aqui os artigos, para vocês fazerem a leitura, artigo 7º do CPP e artigo 3º, parágrafo único do CPPM. Iniciando pela nossa reprodução simulada dos fatos, também chamada de reconstituição dos fatos. É uma atividade muito comum no curso das investigações, viabiliza uma série de situações, apresenta uma série de possibilidades para a autoridade que está conduzindo a investigação, no sentido de que ela possa aferir, constatar a forma como aquele crime de fato ocorreu. E ali tirar suas dúvidas, permitindo, portanto, um relatório conclusivo do ponto de vista da dinâmica dos fatos, ok? Não são todos os crimes que reclamam aí essa reprodução simulada de fatos, e nós vamos ver a partir de agora, então, em quais situações essa reprodução ela é importante. Primeiro, para que serve a reprodução simulada de fatos? Como eu disse, para aferir, a partir de um cenário reconstruído, como essa infração penal fora praticada. Vou citar um exemplo para vocês aqui, que nós acompanhamos já há algum tempo no Rio de Janeiro. Um homem foi morto dentro de um quarto de motel e a pessoa sobre quem estava recaindo aí a responsabilidade por esse crime seria sua amante. Só que houve uma dúvida da parte da polícia. Ela até confessou a prática do crime mais adiante, mas restou uma dúvida da parte da polícia, porque o porte físico dela, naquele primeiro momento, se mostrava incompatível com alguém que tivesse a capacidade de retirar o corpo de dentro do quarto do motel e colocar na caminhonete, retirando, portanto, ali do local. O porte físico do homem, o porte físico dela, portanto, dava a entender que havia uma terceira pessoa envolvida nesse crime, sobretudo nessa parte da retirada do corpo e na ocultação do cadáver. A polícia, portanto, preparou o ambiente. Essa mulher participou da reprodução simulada de fatos. Nós veremos aqui que essa participação ela tem de ser voluntária. Não se pode obrigar o investigado, o indiciado ou o réu a participar da reprodução simulada de fatos. Ele não é obrigado a produzir nenhuma prova que possa contrariar aí os seus interesses em termos de defesa. Mas ela aceitou participar, havia confessado o crime. Enfim, a polícia providenciou, portanto, um boneco com as mesmas características físicas do homem que foi morto, sobretudo peso. E ela, portanto, explicou, ele estava na cama e como que ela o retirou e colocou dentro do carro. E com aquele peso construído, pela polícia, de fato, ela conseguiu retirar o corpo e colocar dentro da caminhonete. Com essa reprodução simulada de fatos, o que a polícia do Rio de Janeiro conseguiu? Excluir a possibilidade da participação de outras pessoas neste quesito retirada do corpo do local do crime. Portanto, ele serve para aferir, a partir de um cenário reconstruído, como essa infração penal fora praticada. Temos inúmeros outros casos. O caso Nardoni, em São Paulo, houve uma reprodução simulada de fatos. Houve, inclusive, o fechamento do espaço aéreo naquele horário. Essa reprodução ela tem de ser fiel, ou mais possível fiel, a horários, a condições meteorológicas. Tudo isso pode interferir. Por isso que em São Paulo eles fecharam o espaço aéreo, para que a passagem de aviões não interferisse na dinâmica dos fatos. Porque dentre as situações que a polícia precisava ferir, estava a possibilidade de algum vizinho, ouvir barulho de dentro do apartamento onde, em tese, teria sido praticado o crime. Serve, portanto, uma vez mais, para, a partir de um cenário que é reconstruído, verificar como a infração penal foi praticada.
E quem realiza essa reprodução simulada de fatos? De regra, a Polícia Judiciária. Mas pode ocorrer do Ministério Público também demandar essa reprodução simulada de fatos. Mas a regra é Polícia Judiciária. Assim entendido, portanto, no âmbito do inquérito policial militar, a autoridade militar delegada, e no âmbito do inquérito de crime comum, o delegado de polícia. Então, é uma atividade típica de polícia, ok? Podendo também ser conduzido pelo Ministério Público em situações muito específicas, que nós já discutimos em que situações o Ministério Público, de fato, pode assumir a condução de investigações criminais. O Ministério Público atua, portanto, como exceção. Em qual momento essa reprodução simulada de fatos é realizada? Na investigação preliminar, inquérito policial militar, nós já tratamos desse conceito, né, de investigação preliminar, ou durante a instrução criminal. Superada essa fase da instrução criminal, não tem nenhum proveito a reprodução simulada de fatos, porque ela serve para explicar, para aferir, para demonstrar, para tirar dúvidas. Porque se não existem dúvidas, se já ocorreu inclusive o julgamento, não justificam a reprodução simulada dos fatos. Então, o momento é até a fase da instrução. E quais são os limites para essa reprodução simulada de fatos? Primeiro, ela não pode contrariar, a moralidade ou a ordem pública. Esses dois primeiros nós encontramos no Código de Processo Penal. Está lá no artigo 7º. Quer fazer a reprodução simulada de fatos, autoridade policial? Sim, não só quero como preciso. Ok, não pode contrariar a moralidade ou a ordem pública. Você não pode, por exemplo, fazer uma reprodução simulada de fatos, reconstruir um cenário de crime que atenta, por exemplo, contra a dignidade sexual. Porque isso atenta contra a moralidade e a ordem pública. Nos termos do CPPM, além de não atentar contra a moralidade e a ordem pública, também não pode atentar contra a hierarquia ou a disciplina militar. Você não vai fazer uma reprodução simulada de fatos de um crime que tem um subordinado como indiciado ou acusado de haver praticado um crime, por exemplo, de lesão corporal, de tentativa de homicídio, ou até mesmo de homicídio em relação ao seu superior. Você imagina uma tentativa de homicídio, do subordinado com o superior, você reconstruindo, fazendo reprodução simulada de fatos. Você concorda que, de certa forma, você estaria o tempo todo afrontando a lógica de hierarquia e disciplina? Salvo se, de fato, demonstrada a sua imprescindibilidade. Mas olha, se a reprodução simulada de fatos, de alguma forma, afrontar a hierarquia e disciplina, em termos de investigação de crime militar, ela não pode ocorrer. Eis, portanto, os limites. Importante saber esses limites, tá? E distinguir em termos de crime comum e de crime militar. Moralidade e ordem pública, é o geral. Serve para os dois. Não atentar contra a hierarquia e disciplina, apenas em se tratando de crime militar. Ok? Tranquilo até aqui? Pois bem, passando para um outro tópico. Produção antecipada de provas no IPM. Você vai encontrar lá no artigo 363 do CPPM, já que nós estamos tratando só com IPM, né? 225 do CPP. E o outro referencial, o artigo 3º-B, inciso 7 do CPP, que está suspenso, né, por força da decisão do ministro Fux, do STF, mas dentro do pacote anticrime, dentre as atribuições do juiz das garantias, que certamente será aplicado na Justiça Militar, conforme já discutimos, uma das competências do juiz das garantias é autorizar a reprodução simulada de fatos, que deve ser conduzida por ele, porque tem que ser produzida, portanto, essa prova em juízo. Produção antecipada de provas. Eu disse reprodução simulada de fatos, já superamos essa discussão, ok? Bom, primeira coisa que nós precisamos discutir quando tratamos de produção antecipada de provas é o valor probatório dos elementos de prova coletados na fase do inquérito policial. No nosso caso aqui, na fase do IPM. Com a lógica aí do juiz das garantias, que digo, mais uma vez, está suspenso, mas a qualquer momento o STF vai julgar o mérito e tem tudo para, de fato, se tornar um instituto efetivo no direito brasileiro e reverberando aí no direito
processual penal militar, a despeito da crítica que temos feito desde sempre, no sentido que o nosso legislador ignora o direito penal e processual penal militar e altera apenas a legislação processual e penal comum. Bom, mas com essa lógica do juiz das garantias, as peças que integram o inquérito policial, elas não acompanharão mais a denúncia. Portanto, aqueles elementos de provas coletados, salvo aquelas provas periciais, né? Mas, quando nós falamos de produção antecipada de provas, nós estamos trabalhando aqui com oitiva de testemunhas, com acariação, com reconhecimento. Hoje, por estar suspensa, vamos falar especificamente aqui do crime militar, o inquérito acompanha a denúncia. Então, aquela testemunha que você ouviu no curso do inquérito, ela vai fazer parte, aquela oitiva vai fazer parte do processo, dentro do inquérito. Só que esse inquérito, as provas produzidas nesse inquérito, ela não tem o valor de prova do ponto de vista de sua capacidade para condenar ou para absolver, sobretudo para condenar. Então, e por que ela não tem esse valor de prova? É porque é preciso que essa prova seja refeita. Essa prova tem que ser repetida em juízo. É o que nós já discutimos bastante sobre inquérito, é o que nós veremos. Repetição em juízo versus reprodução em juízo. São conceitos diferentes. A repetição, na verdade, ela é a produção da prova, porém submetida à ampla defesa e o contraditório. Então, aquela testemunha que foi ouvida no inquérito, ela precisa ser ouvida novamente em juízo. Por quê? Porque a mera leitura do testemunho que essa testemunha prestou no inquérito policial militar, olha, isso não é repetição. Ok? Isso é reprodução. Ela precisa ser repetido e não ser reproduzido em juízo. Nós vamos ver a única exceção da reprodução aqui. A prova tem que ser repetida em juízo e não apenas reproduzida. O que seria reprodução? A leitura do testemunho que foi prestado. O juiz chega lá, por exemplo, o conselho de sentença, ao fazer aqui a leitura do testemunho prestado, a prova testemunhal produzida no inquérito, prestado pelo fulano de tal, e faz a leitura. Não, isso não é repetição. Não pode ser também ler e falar assim, você confirma? Não, confirma os dizeres. Isso não é repetição, é reprodução. O que significa, portanto, repetir? Repetir significa chamar a pessoa para que pratique o mesmo ato, para que fale sobre o mesmo fato, só que desta feita, diferente do que ocorreu anteriormente, em presença da autoridade de polícia judiciária, no nosso caso, polícia judiciária militar, desta feita, o que essa pessoa disse, ela vai ter de repetir, porém, em presença do juiz e das partes. Quais partes? Acusação e defesa. Ok? Portanto, repetição em juízo tem valor de prova. Reprodução em juízo, olha, quando que ela vai ser válida? Ela só vai ser válida quando nós estivermos tratando de produção antecipada de provas. Ok? Então, a repetição significa produzir a prova em juízo. A reprodução só terá validade em juízo se nós estivermos tratando da produção antecipada de provas. E o que é essa produção antecipada de prova? Como a única reprodução válida em juízo. Ora, nesse caso, feita a produção antecipada, essa prova ela será lida ou apresentada por vídeo ou por áudio em juízo. Essa prova, portanto, que foi produzida em juízo, porém na fase do inquérito, ela tem valor de prova. Ela é, de fato, prova. Ela só foi antecipada. E nós vamos ver aqui as circunstâncias em que a testemunha, em que a acariação, o reconhecimento, justifica essa produção antecipada. Primeiro, para justificar essa produção antecipada, que ocorre na fase do inquérito policial, porém em juízo. Veja que interessante.
O que o artigo 363 diz é exatamente isso. É possível que uma prova que seria produzida em juízo, ante a possibilidade do seu perecimento, e é o que justifica exatamente isso, indícios de provável perecimento, tomem nota disso aí. O que justifica a antecipação dessa prova? A probabilidade dela se perecer. É, portanto, uma medida de caráter excepcional, que, produzida na fase pré-processual, ou seja, na fase da investigação preliminar, na fase do IPM, diferente das demais provas, esta daqui, ela não será repetida. O que nós teremos é a sua reprodução, quer seja por meio da apresentação de um áudio, de um vídeo, ou da leitura do testemunho, da leitura do testemunho de reconhecimento, da leitura da cariação, da leitura do testemunho prestado. Ok? Vamos, portanto, avançar um pouco mais. E eu trago para vocês aqui uma definição do professor Aurélio Lopes Júnior, que ele diz o seguinte: um incidente de produção antecipada de provas é uma forma de jurisdicionalizar a atividade probatória no curso do inquérito. Por quê? Porque, de resto, as provas produzidas no inquérito, ressalvada aí a reserva de jurisdição, não dependem da participação do Poder Judiciário. A reprodução simulada de fatos, por exemplo, não precisa. Mas se eu tenho uma interceptação telefônica, eu preciso da autorização. Mas ainda assim, eu tenho a autorização. Ela não foi produzida em juízo. Agora, a produção antecipada, não. É uma forma de se jurisdicionalizar a atividade probatória no curso do inquérito, através da prática do ato ante uma autoridade jurisdicional e com plena observância do contraditório e do direito de defesa. O que caracteriza a validade desse ato enquanto prova, uma das suas características, que lhe dá valor de prova, é a possibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa. Contraditório pleno e ampla defesa plena. Ok? E quando que essa prova será realizada? Quando que nós vamos antecipar? Que a partir do momento que eu antecipo, ela passa a ter o status de ato de prova. E dispensando, portanto, a sua repetição, permitindo a sua reprodução. Quando que essa prova pode ser antecipada? Nós temos aqui, eu elenquei 5 requisitos. Primeiro, quando for relevante e imprescindível do ponto de vista da sentença. Eu tenho que enxergar lá na frente. Eu estou conduzindo o IPM, eu tenho uma pessoa que é testemunha, e essa pessoa está doente, por exemplo, com câncer, uma doença grave que possa levar ao óbito. Isso, diante da possibilidade de perder essa prova e diante da imprescindibilidade do testemunho, de repente ele é a única pessoa que testemunhou o fato, eu preciso que essa prova seja antecipada. Porque se eu ouvir essa pessoa no curso do inquérito, sem discutir a antecipação da prova, o que vai acontecer? Para essa oitiva, para que ela possa se tornar prova, ela terá de ser repetida em juízo. Só que eu estou tratando com a situação que a pessoa pode vir a falecer. Portanto, esse depoimento prestado no inquérito não terá valor em juízo. Nesse caso, diante da imprescindibilidade e diante da impossibilidade de repetição na fase processual, possibilidade da pessoa falecer, eu solicito ao juiz, nos termos do 363 do CPPM, a produção antecipada de provas. Outra situação, outro requisito. Então, primeiro, relevância e imprescindibilidade do seu conteúdo para a sentença. 2, impossibilidade de sua repetição na fase processual. 3, desde que haja indícios razoáveis do provável perecimento da prova. Então, eu tenho que demonstrar. A pessoa idosa, a possibilidade da pessoa mora no exterior, precisa retornar para o exterior. Como eu vou ouvir essa pessoa em juízo? Depois, é preciso que haja uma autorização do juiz e que seja produzida em juízo, com a vigência do juiz das garantias
essa prova ela é autorizada pelo juiz das garantias e produzida pelo juiz das garantias. Até lá, essa prova tem que ser autorizada, no nosso caso, pelo juiz de direito do juiz militar e produzida perante o juiz de direito do juiz militar. Se for um crime de competência do conselho, essa prova será reproduzida para o conselho. Ok? Depois, por fim, ela tem que ser realizada, produzida em audiência pública e assegurado o contraditório e a ampla defesa. É da essência da produção antecipada de provas a participação das partes. E essa participação se dá por meio da ampla defesa e do contraditório. Por fim, arrematando essa discussão sobre a produção antecipada de provas, nós temos que essa produção antecipada de provas tem a sua eficácia condicionada a requisitos mínimos. 1. De jurisdicionalidade. Apenas reforçando o que nós já dissemos, produzido em juízo. 2. Requisitos mínimos, ampla defesa e contraditório. E, por fim, eu destaco aqui, tomem nota, marque aí no caderno de vocês. Além de ser produzido em juízo, autorizado pelo juiz, participação das partes, do ponto de vista de ampla defesa e contraditório, tem de ser fielmente reproduzida na fase processual. Antecipei a prova no curso do inquérito. Ok, não é suficiente para ela surtir efeito no processo. Eu preciso reproduzi-la em juízo. Aí sim, ela tem todos os requisitos, preenche todos os requisitos e, portanto, utilizada como prova na fase processual. Conteúdo importante para vocês, inclusive, para fins de avaliação. Vamos, portanto, passar para um outro conteúdo muito importante. Busca e apreensão. Dentro dos atos probatórios das medidas cautelares assecuratórias da prova. Primeiro, nós precisamos compreender que a busca e a apreensão são conceitos distintos. Busca é uma coisa, apreensão é outra. Vamos tratar já já. Nós vamos dar um enfoque aqui muito voltado para a atividade operacional. E nós precisamos compreender também que, na verdade, a busca e a apreensão, ela não é a prova, mas ela busca assegurar a produção da prova. O que seria, portanto, busca? Bom, a busca é uma diligência cujo objetivo é o de encontrar objetos ou pessoas. Então, a busca é para encontrar alguma coisa. Por outro lado, a apreensão é uma medida de constrição, de recolhimento, colocando sob a custódia determinado objeto ou pessoa. Então, existe um mandado de busca para coisas e para pessoas, de apreensão para coisas e para pessoas também. É possível a gente ter a busca sem apreensão e a apreensão sem a busca? Sim, é possível. Você vai cumprir o mandado de busca, você efetivamente cumpre o mandado, porém, você não encontra o que você está procurando, então não houve apreensão. É possível ocorrer apreensão sem que ocorra a busca? Perfeitamente. A pessoa chega e te entrega o objeto, você faz a apreensão. Não ocorreu busca, mas ocorreu apreensão. Mas é possível a coexistência? Sim, é o que se espera quando você tem um mandado de busca, é que você tenha apreensão daquele objeto em relação ao qual ou para qual o mandado foi expedido. Ok? Qual que é a natureza jurídica? Já falamos. Ela não é prova, e sim meio de obtenção de prova. Em que momento se realiza a busca e apreensão? Primeiro, na fase preparatória do inquérito ou do processo. O que seria uma fase preparatória do inquérito? Já que o item seguinte diz que um outro momento é no curso do inquérito. Fase preparatória do inquérito é a fase que antecede o inquérito. Na atividade de polícia ostensiva e de preservação do ordem pública, você cumpre o mandado e apreende arma, droga, munição, apreende pessoas, enfim, e leva para a delegacia. A partir daí que nasce a atividade de polícia judiciária. Então, a busca e apreensão tem cabimento, sim, na fase que antecede as ações de polícia judiciária. A formalização, quer seja por meio do APF ou do inquérito, antecedendo a investigação, é possível ter um mandado de busca e apreensão. Muito comum nas atividades da Polícia Militar. Pode ser realizada no curso do inquérito,
também muito comum. No IPM, por exemplo, você realiza busca e apreensão. Você está investigando o extravio de arma, por exemplo, da caserna, e você precisa cumprir o mandato para verificar se essas armas estão no local cujas informações indicam que ali estão. Então, no curso do inquérito. Durante a instrução do processo, perfeitamente. E ao longo da execução da pena. Então, a busca e a apreensão ela não se encerra com a investigação, não se encerra com o processo. Ao longo da execução da pena, é possível ocorrer aí a atividade de busca e apreensão advinda de uma ordem judicial. E quais os tipos de buscas que nós temos? Está lá no artigo 170 do CPPM e no artigo 240 do CPP. E hoje nós vamos estudar de uma forma diferente, faremos a leitura de alguns artigos e vamos discutir em cima desses artigos. Então, o artigo 170 do CPPM trata da busca domiciliar, da busca pessoal, e o 240 também do CPP, da busca domiciliar e da busca pessoal. Observando aí que a busca e apreensão domiciliar ela é um ato que carece de ordem judicial. Mas não é qualquer ordem judicial, é uma ordem do juiz competente. O que isso significa? Nós estamos diante de uma cláusula de reserva de jurisdição. Então, eu não posso cumprir o mandado de busca, senão, busca e apreensão, senão um mandado de busca e apreensão expedido pela autoridade judiciária competente. É o que temos lá no artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição. Vamos, então, compreender a busca e apreensão a partir do estudo dos artigos do CPP e do CPPM. Então, vou abrir aqui o nosso código. Vamos iniciar aqui com o CPP. Vamos pegar aqui o artigo 240 do CPP. 240 diz o seguinte: a busca será domiciliar ou pessoal. Falamos sobre isso. Quando nós vamos lá para o parágrafo 1º do artigo 240, ele trata da busca domiciliar. Interessante essa compreensão aqui do que a lei define como possibilidade da busca domiciliar. Proceder-se-á a busca domiciliar quando, aí destaco para vocês, fundadas razões a autorizem. Então, o primeiro requisito, tem que existir fundada razão. Então, se eu, policial militar, no exercício da atividade de polícia ostensiva de preservação da ordem pública, eu, tenente, comandante do setor, entendo que eu preciso de entrar na residência para verificar, para apreender droga, arma, seja o que for. Eu preciso demonstrar para o juiz que essa minha intuição é muito mais do que uma mera percepção dos fatos. Eu tenho que demonstrar para o juiz a existência de fundadas razões. Eu tenho que demonstrar, quer seja por imagem, quer seja por informações, quer seja por um histórico passado daquele indivíduo. Eu preciso ter elementos para demonstrar para o juiz as fundadas razões. Então, olha, proceder-se-á a busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizem. Mas é para quê a busca domiciliar? Primeiro, para prender criminosos. Depois, para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos. Peças de veículos, por exemplo, veículo, enfim, televisão, doméstico de modo geral, produto de furto, como exemplo. Apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos. Depois, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fins delituosos. Nós trabalhamos muito em cima dessa letra D. Apreensão de armas, droga, munição e instrumentos destinados aí, à prática de crimes. Descobrir objetos necessários à prova de infração penal, e aí eu destaco para vocês, ou a defesa do réu. Você está conduzindo o IPM, nós vamos ler no CPPM também, você está conduzindo o IPM, precisa consubstanciar elementos que apontem que a conduta daquele policial militar, a conduta daquela guarnição, está amparada por um excludente de ilicitude. Como você vai obter essa prova? Uma imagem do CFTV, uma prova que está guardada em um determinado local. Você precisa de uma ordem judicial para realizar essa busca quando ela for domiciliar. Depois, descobrir objetos, sim, já fiz a leitura, né?
é necessário para provar a infração ou defesa do réu, apreender cartas abertas ou não destinadas ao acusado em seu poder, apreender pessoas vítimas de crime, muito comum com crianças, muito comum com idosos, e, por fim, a parte genérica aí do parágrafo 1º do artigo 240, colher qualquer elemento de convicção. Quando nós vamos lá para o CPPM, vamos abrir com o CPPM, no artigo 170, ele diz o seguinte: a busca será domiciliar ou pessoal. Quando nós vamos lá para o 171, em se tratando aqui de crime militar, ele diz o seguinte: a busca domiciliar consistirá na procura material portas adentro da casa. E aí a mesma lógica do CPP. Será procedido, portanto, essa busca domiciliar quando fundar as razões autorizem. E aí nós temos as mesmas possibilidades que nós acabamos de ler no CPP, aqui no CPPM. E o CPPM define, já que é busca domiciliar, qual que é o conceito de casa, está no artigo 173, define o que não se compreende nesse conceito de casa. E aí nós vamos ver mais adiante no 175, mas vamos lá para o 179. O executor da busca domiciliar procederá da seguinte maneira. Olha, o código estabelece uma ritualística que deve ser observada por quem vai cumprir o mandado, sob pena de esse ingresso na residência ser tido por ilegal. Nós temos o crime de invasão de domicílio, falamos não passando sobre ele, mas vocês já trabalharam com professor de direito penal. Uma das possibilidades é quando eu entro com inobservância dos procedimentos legais. Está aqui no 179, se tratando de crime militar. Qual que é o procedimento legal? Aí vem estabelecendo. Quando o morador estiver presente, deve ser lido o mandado. Não existe essa ordem para entregar mandado. Ler o mandado. Ou, se for o juiz que estiver cumprindo, identifica-se como juiz. Eu sou juiz militar, juiz de direito do juiz militar, e vim cumprir o mandado. Claro que não é uma situação comum. Depois, como procedimento, convidá-lo a franquear a entrada. Não é primeiro arrombar, é primeiro falar com ele: abra a porta da sua casa que eu preciso entrar. E adverti-lo: se você não atender, eu tenho uma ordem judicial. Se você não atender, se você não abrir as portas da casa, não franquear o meu acesso, eu vou entrar à força, porque eu tenho uma ordem judicial para cumprir. E uma vez dentro da casa, se estiver à procura de pessoa ou coisa, falar com o morador, para apresentar isso que você está procurando. Chegar e falar: olha, meu amigo, eu tenho uma ordem judicial, mas a gente vai cumprir o mandado, está fazendo inquérito, eu cumprir o mandado na casa de um outro policial. Fala: eu tenho uma ordem judicial para procurar a coisa certa, apreender essa coisa certa. O que eu estou procurando na sua casa é um notebook da marca Acer, da marca Dell, enfim, descrever para ele: cadê o notebook? Me entrega o notebook. Você não precisa revirar a casa antes de perguntar à pessoa, porque a lei diz isso. Você deve convidar o morador a apresentar ou exibir a coisa. E aí vem a letra D. Se não for atendido, ou se tratar de pessoa ou coisa incerta, você procede à busca. Então, me entrega a arma, me entrega a munição, quando você está procurando coisa certa, ok? A pessoa não te entregou, você vai proceder à busca na casa toda. Aí a letra E. Se o morador ou qualquer pessoa, aí olha que interessante essa letra E aqui. Se o morador ou qualquer pessoa recalcitrar, ou seja, resistir, ou criar obstáculo, usará a força necessária para vencer a resistência. Quem usará a força? Claro, quem está cumprindo. Quando que eu posso usar força para executar, para cumprir o mandado de busca? É só quando houver resistência ou que o morador criar obstáculo para o cumprimento da ordem. Aí sim, a lei diz que quem estiver cumprindo usará da força necessária para vencer a resistência ou para romper o empecilho e arrombará. Chamo a atenção desse ponto para vocês. E arrombará, se necessário. Então você precisa, depois de cumprir esse mandado, para o qual foi necessário arrombamento, demonstrar, por escrito,
justificar a necessidade. Eu só arrombei por isso. Então, e arrombará, se necessário, quaisquer móveis ou compartimentos em que presumidamente, porque você não consegue adivinhar. Então você tem um cofre. Você está procurando arma. Coisa certa. Abra o cofre para mim. Não, não vou abrir. Não, eu não sei a senha. Não, eu não sei onde está a chave do cofre. Ora, é presumível que a pessoa guarde a arma dentro do cofre? Sim. Então, a lei diz que e arrombará, se necessário, quaisquer móveis ou compartimentos em que presumivelmente possam estar as coisas ou pessoas procuradas. Observa que não é chegar e arrombar, não é chegar e quebrar. Existe uma ritualística que deve ser observada. E quando não observada, eu, policial, tenho de ter argumentos para justificar. Ok? Em relação, nós estamos falando aqui quando o morador está presente. E quando o morador não está presente? Está lá no inciso 2 do nosso mesmo artigo 179 do CPPM. Se o morador estiver ausente, primeiro, tentar localizá-lo para dar ciência da diligência e aguardar sua chegada. Se puder e for imediato. Aí você localiza o morador. Localizou onde? Está na praia. Está lá no Nordeste, está em Fortaleza. Você está cumprindo o mandado em Belo Horizonte. Dá para esperar? Claro que não. Por isso que a lei diz, se puder ser imediato, você aguarda a chegada. E por que é importante, se for possível, você aguardar a pessoa chegar? Porque a pessoa abre a porta para você e depois a pessoa continua na casa e fecha as portas. Você não é obrigado a fazer a segurança do local. Mas se você, no segundo momento, letra B, no caso de não ser encontrado o morador ou não comparecer com a necessária presteza, você deve chamar pessoas capazes, qualificar essas pessoas como testemunhas da sua diligência. E aí sim, você entrará na casa arrombando-a, se necessário. Aí você vai realizar a busca, mais uma vez, se necessário. Né? Se a casa está trancada, o morador não vai abrir, você tem que cumprir a ordem judicial, você vai arrombar. E aí você faz a busca, rompendo, nos termos da lei, se preciso, todos os obstáculos em móveis ou compartimentos onde presumivelmente possam estar as coisas ou pessoas procuradas. E aí eu pergunto a você, você cumpriu o mandado, você arrombou a porta, arrombou o portão da garagem, danificou o motor do portão, você arrombou a porta da sala, dentro da casa, todos os cômodos estavam trancados, você arrombou todas as portas, 4, 5, 6, 10 portas dentro da casa. Você arrombou o cofre e você cumpriu a ordem judicial. Você não está fazendo nada de errado, você está cumprindo a ordem judicial. Nos termos da lei. E depois? Você vai embora e deixa tudo aberto? Para essa casa ser saqueada? Ou você vai tirar do seu bolso recursos financeiros para contratar alguém para consertar o portão, para consertar, sobretudo, o portão da garagem, né, e a porta principal da casa. Não, você não tem que fazer nenhum nem outro. Você não pode abandonar o local. Sob pena daquele local, dessa pessoa que sofreu a busca, na sua residência, não estando presente, ser vítima de furto. O que nós temos que fazer? Policiamento. Portanto, não é simples esse cumprimento do mandado com o morador ausente. Por isso que a lei diz, olha, se possível, espera chegar. Porque se esse morador ficar ausente uma semana, e não tiver ninguém para cuidar desse imóvel, do ponto de vista da segurança externa, você vai ter que assumir a segurança desse imóvel. Porque foi o Estado, para cumprir uma ordem do Estado juiz, o Estado executivo arrombou a porta. É preciso garantir, portanto, a segurança desse local. Ok? E na casa desabitada? Conceito diferente. Se a casa estiver desabitada, você tenta localizar o proprietário, procedendo da mesma forma do inciso anterior. Uma coisa é morador ausente. Aí tem gente morando na casa. Outra coisa é a casa desabitada. E o parágrafo 1º do artigo 179? Bom, ele diz o seguinte: o rompimento de obstáculo deve ser feito com o menor dano possível à coisa ou compartimento passível da busca. Olha como é interessante essa primeira parte do parágrafo 1º. Esse é o procedimento a ser observado. Porque se eu cumpro o mandado com a observância dos procedimentos legais,
se eu entro na residência com essa observância desses procedimentos legais, eu cometo crime. Portanto, já que eu tenho que romper o obstáculo, deve ser feito com o menor dano possível à coisa ou compartimento. Se você pode arrombar apenas a fechadura, por que você tem que quebrar a porta toda? Por que você tem que quebrar a janela? Se você já está arrombando a porta. Então, o rompimento deve ser feito com o menor dano possível à coisa ou compartimento passivo da busca, providenciando-se, sempre que possível, a intervenção, aí eu chamo de intervenção técnica, que a lei diz que é a intervenção do serralheiro ou de outro profissional. Quando se tratar de remover ou desmontar fechadura, ferrolho, peça de segredo ou outro aparelho que impeça que se cumpra a ordem judicial. Então, claro que se eu tenho um serralheiro, ao invés de eu arrombar uma porta, ele corta um pedaço ali que me permite entrar, uma corrente, por exemplo, um cadeado. Nós temos hoje nas viaturas, se não em todas, mas tem isso disponível, aquele corta-frio, que é um alicate grande que você consegue cortar uma corrente, você consegue cortar um cadeado. Isso facilita muito. Ou então você vai chamar um profissional, um chaveiro, por exemplo, que vai abrir a porta sem causar um dano que inviabiliza depois o fechamento dessa porta. Ok? Tranquilo? Então, 179, 170 e 172 do CPP. Vamos voltar aqui do CPPM. Vamos voltar para o CPP. No CPP, o artigo 242, ele diz que, olha só, a busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento das partes. Você está conduzindo, por exemplo, um inquérito, no caso aqui de crime comum, está o delegado conduzindo um inquérito, e a defesa requer, fala, gostaria que fosse realizado, precisa que seja realizada a busca. Ele pede em juízo. Se ele não pedir, a parte pede para o juiz. O juiz expede um mandado para ser cumprido. Quando nós vamos lá para o artigo 245 do CPP, as buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realize à noite. Eis a pergunta, portanto. Posso realizar busca domiciliar à noite? Sim. Daí você precisa completar a resposta, desde que o morador autorize. E eu preciso documentar isso. Eu preciso ter provas de que de fato ele autorizou. E aí nasce com uma força muito grande a utilização das câmeras no fardamento do policial. A câmera da instituição, não só a sua câmera particular. A sua particular também é possível trabalhar em termos de provas. Mas o ideal é que seja uma câmera do Estado, cujas imagens sejam arquivadas em um servidor que não permita a manipulação da pessoa que está portando a câmera. Mas, na impossibilidade, você tem um telefone celular. É importante que você grave essa pessoa autorizando, para que não reste nenhuma dúvida do ponto de vista da prática do crime de invasão de domicílio. Ok? Então, serão realizadas durante o dia, salvo se o morador consentir que realize à noite. E antes de entrar na casa, a pessoa que está cumprindo o mandado tem de ler o mandado ao morador ou a quem está ali o representando, intimando em seguida abrir a porta. Mas o ponto principal do artigo 245, que a busca deve ser realizada durante o dia. E aí, mais uma vez, nós vamos buscar socorro na Lei de Abuso de Autoridade. Lei número 13.869 de 2019. Lá no artigo 22, inciso 3. O artigo 22 trata do crime de abuso de autoridade que se relaciona com a invasão do domicílio. Invadir ou adentrar clandestino, astuciosamente, tal, uma residência alheia. Nós já falamos sobre isso, né? Do ponto de vista de que esse artigo 22 não revogou o crime de invasão do domicílio, de violação do domicílio, previsto no CPPM. Mas o que nós podemos tirar do artigo 22? Fora a questão do tipo penal. Inciso 3, que constitui crime de abuso de autoridade, cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas e antes das 5 horas da manhã. Portanto, voltando aqui no Código Penal, no Código de Processo Penal, melhor dizendo, 245, quando ele diz que as buscas serão executadas durante o dia, leia-se, as buscas serão executadas no período que compreende das 5 da manhã às 21 horas. Então, é de 5 às 21.
Posso cumprir depois da 21? Sim, pode, desde que o morador autorize. Então, há impedimento para cumprir? Há impedimento, sim, para cumprir depois das 21. O impedimento está previsto na lei de abuso de autoridade, mas esse impedimento pode ser superado? Sim, pode ser superado com autorização do morador. No CPPM, essa previsão está no artigo 175. Veja a leitura. Artigo 175. A busca domiciliar será executada de dia. Aí vem salvo para acudir vítima de crime, de desastre, enfim. Parágrafo único. Se houver consentimento expresso do morador, poderá ser realizada à noite. Então, é possível a realização da busca domiciliar à noite, desde que autorizada aí pelo morador. Ok? Então, já superamos aqui o artigo 246. Vamos falar aqui um pouco do artigo 241 do CPP e do 176 do CPPM. Olha o que o artigo 241 diz. Estão tratando da busca domiciliar. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado. Vamos ler uma vez mais. Quando a busca pessoal, quando a busca domiciliar for realizada por pessoa diversa da autoridade policial ou judiciária, aí é preciso do mandado. Então, eu sou o juiz com competência para expedir o mandado. Se eu vou até a residência realizar a busca, por óbvio, está dispensado o mandado. Mas a lei diz que, quando ela for cumprida pelo delegado de polícia, aqui no CPP, e a leitura do CPPM, ela diz, no 176, que a busca poderá ser ordenada pelo juiz de ofício ou requerimento das partes, parágrafo único. O representante do Ministério Público, quando assessor no inquérito, ou deixa tomar conhecimento, poderá solicitar de seu encarregado a realização da busca. De novo, 176. A busca domiciliar poderá ser ordenada pelo juiz, de ofício, ou requerimento das partes, tal qual o crime comum, ou determinada pela autoridade policial militar. No CPP, fala do delegado, aqui da autoridade policial militar. Eu pergunto para vocês, na nossa interrogação, essa parte relacionada com a polícia foi recepcionada pela Constituição? Absolutamente não foi. Então, mesmo que a busca seja conduzida pelo delegado de polícia ou pelo oficial que está responsável pela investigação, pelo próprio comandante da unidade como autoridade de polícia judiciária militar, ainda assim, é imprescindível que se tenha um mandado. Porque a Constituição diz que a casa é o asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode nela entrar. E ao excepcionar, ela diz que você pode entrar, desde que haja uma ordem judicial, desde que haja um mandado, uma ordem expedida pela autoridade judiciária competente. Portanto, parte dos artigos 241, aqui do CPP, e do artigo 176 do CPPM, parte desses dois artigos não foram recepcionados. Essa parte não foi recepcionada pela atual ordem constitucional. Ok? O período aqui para o cumprimento do mandado, nós já fizemos a leitura do artigo 175 e do 245, e eu deixo para vocês aqui a referência ao artigo 22, inciso 3, da Lei de Abuso de Autoridade. E constitui, portanto, abuso de autoridade quando eu cumpro entre 21 e 5 da manhã. Bom, quando houver a recusa do morador, aqui no artigo 292 do CPP, vejam bem, esse é o 292 mesmo aqui, recusa do morador, vamos ver se é o 292, vamos lá. Aqui, ó. Se houver, 292, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou determinada pela autoridade competente, o executor ou as pessoas que auxiliarem poderão usar dos meios necessários para se defender ou para vencer a resistência. E aí, de tudo deve se lavrar auto. Então você tem um mandado de busca, você encontrou o objeto e houve resistência da parte do morador. Bom, você pode fazer esse uso da força. E, ademais, é possível que esse morador
esteja cometendo crime. Quais crimes? O crime de favorecimento pessoal, está lá no 348 do Código Penal, depois vocês façam a leitura, ou o de favorecimento real, que está no 349. Mas deve ser lavrado um auto, esse auto de resistência, que hoje ocorre no próprio boletim de ocorrência. Ok? Então, se no curso da busca houver resistência, quanto à possibilidade de prisão, eu posso fazer uso da força para romper com essa resistência. Arrombamento de portas, nós já fizemos a leitura, estudamos o 245, parágrafo 2º, as circunstâncias que permitem o arrombamento da porta. 245, exatamente, 245, parágrafo 2º. As buscas têm que ser realizadas durante o dia, e o parágrafo 2º. Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada. Então, você cumpriu o mandado, e quando você precisou arrombar a porta, e quando você foi ouvido em juízo, o juiz faz a seguinte pergunta para você: por que o senhor arrombou a porta? Por que o senhor forçou a entrada? Você tem que se valer do que está na lei. Arrombei a porta com fundamento ou lastreado no artigo 245, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Ou seja, eu só arrombei porque houve desobediência da parte do morador. E nós já vimos em que situação quem vai desobedecer. Nós já vimos o que eu tenho de fazer. Primeira coisa, fazer a leitura do mandado. Depois, pedir para franquear o meu acesso. E advertir, olha, se o senhor não franquear o acesso, farei uso da força. E aí sim, nos termos do parágrafo 2º, diante da desobediência, será arrombada a porta e forçada a sua entrada. Aí nós vamos lá no parágrafo 3º, do mesmo artigo 245. Recalcitrando o morador, nós já lemos no CPPM, agora no CPP. Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa para o descobrimento que se procura. Mas eu tenho que demonstrar que houve essa resistência, que o morador recalcitrou. Parágrafo 4º. Eu devo observar os parágrafos 2º e 3º. Nós já vimos desobediência recalcitrando. No caso de morador ausente. Nesse caso, eu tenho que chamar um vizinho, isso é muito importante, você ter testemunha. Se houver, estiver presente, claro. Se não, fica para vocês uma sugestão de ordem prática. Não tem a câmera? Separa um policial da equipe, para que ele possa filmar toda a operação. Ok? Bom, se é determinada pessoa, você vai intimar para representar. E descoberta essa coisa, ela será imediatamente apreendida e colocada sob a responsabilidade da autoridade ou de seus agentes. Você apreende, consta no boletim de ocorrência e leva, portanto, para a delegacia. Não se esqueçam dos requisitos, portanto, para o arrombamento da porta. Ok? Em que situações eu posso arrombar a porta? Artigo 245, parágrafo 2º ao parágrafo 4º do CPP. Vamos mais adiante, tratando, portanto, da busca pessoal. Diferente do que nós vimos na busca domiciliar, que exige fundadas razões, para a busca pessoal, nós estamos tratando de fundada suspeita. É diferente, são conceitos distintos. E o que é fundada suspeita? Como que eu vou aferir essa suspeita? A lei não traz o que vem a ser fundada suspeita. A fundada suspeita, vamos trazer para a nossa atividade técnica policial. Ela advém do tino e do tirocínio policial. A fundada suspeita é fruto da sua experiência, da sua vivência como policial. Então, se eu tenho um veículo, eu trabalho em determinada região, eu tenho um veículo que eu nunca vi naquela região, parado em um local ermo. Ora, eu vou fazer a abordagem desse veículo e abordar as pessoas que estão nesse veículo. Mas eu tenho que demonstrar fundada suspeita. Porque algumas das nossas abordagens, por vezes, elas são discutidas em juízo, e a defesa pontua isso, no sentido de que, mas por que fez a abordagem? O que levou o senhor a escolher, dentre tantas pessoas que estavam passando, tantas motocicletas que estavam passando, tantos veículos que estavam passando, o que levou o senhor a escolher esta pessoa para sofrer a busca pessoal?
Eu tenho que demonstrar fundada suspeita. Temos inúmeros exemplos do que possa ser fundada suspeita. Você precisa identificar o que levou você a realizar aquela busca, sob pena da busca ser ilegal. Porque a busca pessoal, que não é ancorada na fundada suspeita, tem-se por ilegal. Vejamos aqui o que diz o artigo 180 do CPPM. Vamos CPPM aqui, 180, olha só. Diz o seguinte: a busca pessoal consistirá na procura material feita nas vestes, pastas, malas e outros objetos que estejam com a pessoa revistada e, quando necessário, no próprio corpo da pessoa. 181. Proceder-se-á a revista, essa revista é a busca, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo. Então, primeiro, tem que ter fundada suspeita. Mas fundada suspeita de quê? De que essa pessoa está ocultando instrumento ou produto de crime, ou elementos de provas. E ela independe de mandado. Nós vamos ver o artigo 182 do CPPM. Nós vamos voltar aqui para o CPP. No artigo 240 do CPP, que nós já passamos por ele, retomando. Seu parágrafo 2º, 240, parágrafo 2º do CPP. Uma atividade de polícia ostensiva, portanto, de preservação da ordem pública. Proceder-se-á à busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B a F e letra H do parágrafo anterior. Ou seja, parte dos motivos que dão ensejo à busca domiciliar, diferente das fundadas razões, aqui havendo fundada suspeita, eu posso, portanto, realizar a busca pessoal. Mas eu tenho que demonstrar. Inclusive, a depender da situação, registrar que foi feita a busca. Por que você abordou esse veículo? Por que você abordou essa motocicleta? Nós temos um caso da Justiça Federal, e o indivíduo foi abordado pela PM e encontrado com ele uma nota falsa. Parece uma nota de R$50, um negócio assim. Levado para a Polícia Federal e foi autuado em flagrante. Em juízo, sabe o que foi discutido? Não foi a nota falsa. Foi discutido que o policial militar que fez a abordagem foi ouvido e não conseguiu, diante da pergunta da defesa, não conseguiu explicar por que ele fez a busca. Ele não conseguiu demonstrar fundar a suspeita. E vocês precisam discutir esse conteúdo com o professor de técnico policial. E vocês precisam, enquanto oficiais, já, ano que vem vocês serão oficiais, discutir isso com a tropa de vocês. É preciso instruir a tropa dentro desse conceito do que vem a ser fundada a suspeita. Okay? Voltemos aqui para o CPPM, artigo 182. A revista, diferente da busca domiciliar, a busca pessoal, ela independe de mandado. Em que situação que ela independe de mandado? 182, do CPPM. CPP, depois vocês façam a leitura do 244 de lá. Quando feita no ato da prisão da pessoa, da captura da pessoa que deve ser presa. Por questões óbvias. Então, você prende um militar e aí você vai conduzir essa pessoa. Realizar a busca pessoal nele é condição, inclusive, de segurança para a guarnição. Outro motivo, que a busca pessoal não depende de mandado. Quando houver uma ordem de busca domiciliar. Outro motivo, quando ocorrer o caso previsto na linha A do artigo anterior. Ou seja, quando houver suspeita de que a pessoa está ocultando instrumento ou produto de crime. Letra D. Quando houver fundada a suspeita de que o revistado traz consigo papéis ou objetos que constituam um corpo de delito. E, por fim, quando ela for feita na presença da autoridade judiciária ou do presidente do inquérito. Ela não depende de busca. A regra, portanto, é que a busca pessoal, ela que seja prescindível para a busca pessoal a existência de ordem judicial. Ok? Vocês leiam lá o 244 do CPP. E busca em mulheres? E antes da gente entrar na discussão da busca em mulheres, é interessante a gente ampliar a discussão sobre como que a sociedade vê a realização da busca pessoal.
é algo que incomoda as pessoas. Você está deslocando e aí, de repente, um policial, você tem que fazer uma prova na faculdade, você tem que ir para uma entrevista de emprego, de repente, um policial parado, polícia, mão na cabeça. Em havendo fundada suspeita, nenhuma irregularidade. E o policial não tem que atender ao reclamo dessa pessoa no sentido de que eu estou indo para uma entrevista de emprego. Não, ele precisa fazer a busca. Ele está no estrito cumprimento do seu dever legal. A lei diz que, havendo fundada suspeita, o policial tem que fazer a busca. Mas esse constrangimento que essa pessoa está sofrendo não é um constrangimento ilegal. É um constrangimento que a lei permite. Portanto, não é crime de constrangimento ilegal. Esse desconforto que essa pessoa sente ao ser tocada no seu corpo, o corpo é algo muito... afeta muito a intimidade da pessoa quando você toca no corpo. Uma pessoa toca no corpo da outra. Então, para realizar essa busca, de fato, você tem que ter a fundada suspeita. E aí, eu tenho que demonstrar para essa pessoa que o incômodo não é só dela, não. Incomoda também o policial. Incomoda aquele que vai ficar o tempo todo tocando no corpo de outra pessoa. Mas nós temos buscas que fogem do regramento processual penal. Nós temos busca prevista, por exemplo, no Estatuto do Torcedor. Outro viés. Viés preventivo, é a busca preventiva. Não é essa busca do CPP e do CPPM que tem por fim coletar elementos de prova. Coletar elementos para que a partir dela seja produzida uma prova. Ali tem por fim garantir a segurança de um evento. Outro tipo de busca. Ok? Pois bem, a busca de um modo geral, portanto, ela traz um desconforto. Mas a busca em mulher, esse desconforto é potencializado. Por isso que a lei, e aí eu vou aqui no CPP, e depois vocês leiam no CPPM, a lógica mesmo, do 183, nós vamos no 249 do CPP, ele diz o seguinte: a busca em mulher será feita por outra mulher, vírgula, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. A regra, portanto, é que a busca em mulher seja feita por outra mulher. Qual que é o objetivo do legislador com essa previsão? Minimizar o desconforto da busca. Não é dado ao homem, em situações em que é possível evitar, apalpar o corpo da mulher procurando por alguma coisa. Porque a busca, e vamos ser sinceros, matéria muito mais de técnica policial, a busca pessoal exige que você toque de ponta a ponta no corpo da pessoa. Claro, você encontra um indivíduo de short na rua, sem camisa, você vai fazer busca nele, qual que é a necessidade de você ficar tocando debaixo da axila dele ou nas pernas? Mas na cintura você vai tocar. Por vezes, verdade seja dita, nos órgãos genitais. Eu já tive situação de apreender arma de fogo dentro da cueca. E você não vai fazer a busca? A busca é desconfortável, sim, para quem a sofre. E é muito desconfortável, sim, para quem executa. Por isso que a lei diz que, no caso de mulher, outra mulher realizará a busca. É para minimizar esse desconforto. Mas a lei diz, olha, desde que não importa retardamento ou prejuízo da diligência. Porque se eu conseguir demonstrar que eu não tenho uma mulher na guarnição, e se eu for esperar a chegada de uma outra mulher, haverá um prejuízo com essa diligência, ou um retardamento no cumprimento dessa diligência. Você encontra com a pessoa, uma mulher suspeita, no meio do caminho, mas você está indo cumprir um mandado que, se você não chegar, a pessoa vai fugir. Se você consegue demonstrar isso e justificar essa excepcionalidade prevista lá no 183 do CPPM, no 249, ok. Mas se você não justificar, nós estamos diante de uma situação em que a busca se mostra irregular. E a busca por homem realizada por mulher? A lógica é a mesma. De que deve-se evitar que a mulher realize a busca no homem. Porque, uma vez mais, o desconforto é potencializado. Nós temos hoje condições de ter policiais femininas. Em poucas situações, no turno de serviço, nós não teremos policiais femininas. Nós temos unidades que não tem policial feminina atuando. Mas ele pede o apoio de uma outra guarnição. E essa guarnição realiza, portanto, a busca na mulher. Ok? Vamos para outro ponto muito importante quando nós tratamos de busca. Tanto domiciliar quanto busca pessoal.
que são os artigos 247 e 248. Olha o que o artigo 247 do CPP diz. Não sendo encontrada a pessoa ou a coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se essa pessoa sim requerer. E aí você está realizando a busca e a pessoa vai para você e fala: ô tenente, policial, por que vocês estão fazendo a busca em mim? Você tem que explicar para ele: olha, fundar a suspeita. Qual fundar a suspeita? E eu vou citar um exemplo para vocês de uma abordagem que fiz quando era tenente, na região ali da Pedreira Prado Lopes, uma Ferrari vermelha transitando na orla da Pedreira. Eu trabalhava ali já há um bom tempo, nunca tinha visto aquele carro. Parando em locais que, na nossa percepção e com as informações que tínhamos, com a nossa vivência do local, era local de compra e venda de droga, de mercancia de substância entorpecente. Fizemos a abordagem. Ele estava conduzindo, perguntou: por que escolheram o meu carro? Por que escolheram a mim? Expliquei para ele. Isso que eu estou dizendo para vocês. O setor era minha responsabilidade. Os veículos que transitavam ali, eu os conhecia do ponto de vista visual. Nunca tinha visto aquele veículo dele. O local é tido como ponto de venda de mercancia de substância tóxica, ou seja, de tráfico de drogas. Portanto, a fundada suspeita advém dessas condições. Era à noite, nunca vi aquele carro e, para mim, poderia haver uma possibilidade de aquele veículo ser um veículo produto de crime, de roubo, de furto e até haver uma vítima ali como refém. Fizemos, portanto, a abordagem, o veículo tinha irregularidades com documento, foi revocado por uma questão de documentos. Mas veja que você precisa justificar essa fundada suspeita. Porque se a pessoa, nos termos do artigo 247, se ela pedir para você: eu quero saber os motivos, você não faz um favor para ela, explicando. Você cumpre o que está previsto no artigo 247. E o 248? Isso aqui é muito interessante. Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência. Porque a busca por si só, ela já molesta o morador. A busca por si só, ela já incomoda o morador. Porque na sua casa, você tem liberdade de estar vestido da forma que você quiser, de manter a sua casa com a arrumação que você quiser, ou desarrumada. Então, a busca, ela já causa esse desconforto. Mas o que a lei diz é o seguinte: que em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores, mais do que o indispensável para o êxito da diligência. Se você já fez a apreensão, qual é a necessidade de você jogar as coisas pelo chão da casa? Uma lata de arroz, aí você joga o arroz no chão porque pode ter ali uma arma. Tá, você não pode enfiar a mão para ver se realmente tem uma arma ali? Precisa jogar o arroz no chão? Precisa molestar mais do que o necessário? Lembrem-se que nós, policiais militares, na nossa primeira aula, nós somos os primeiros representantes do Estado a garantir direitos. Já naquela nossa lógica, no artigo 1º da Constituição do Estado Democrático de Direito, é um Estado de direitos fundamentais. Lá no artigo 3º, inciso 6, acho que 6 ou 4, diz o seguinte: que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é promover o bem de todos. Nós nos inserimos nesse contexto como os primeiros representantes do Estado a ter contato com o cidadão. Portanto, ao realizar a busca, eu preciso realizar sim, seja ela pessoal ou domiciliar, preciso ser firme no cumprimento dessa diligência, sob pena de colocar a minha integridade física e da minha guarnição em risco. Se houver a necessidade do uso da força, eu tenho que fazer uso da força, porque a lei me permite. Se for preciso arrombar, eu tenho de arrombar, mas o suficiente para cumprir a diligência, nos termos do que nós temos no artigo 248. Ok? E aí, a questão do advogado. A gente ouve muito, e fala disso com tranquilidade, porque hoje, na condição de coronel da reserva da PM, sou advogado, você sabe disso, sócio do escritório de advocacia.
Mas como é que fica a situação do advogado? Pode ou não pode ser submetido à busca? Veja o que diz o artigo 243. Olha só. Vamos lá, 243. Isso mesmo? Parágrafo 2º, 243. O mandado de busca deverá, caput do artigo. Parágrafo 2º. Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constitui elemento de corpo de delito. Vedou a busca. Não vedou a busca. O que eu não posso fazer aqui é apreender documentos relacionados com o exercício da advocacia e que, sobretudo, relacionado com o acusado. Estou pesquisando aqui outra informação para vocês. Bom, em relação ao acusado, e que eu não posso aprender. Então, eu não posso pegar com o advogado autos do processo. Não posso pegar com o advogado a petição que ele tem ali no seu escritório, que ele tem na sua casa, que ele tem na sua pasta. Salvo se constituir elemento de corpo de delito. Mas veda a busca? Absolutamente. Não existe vedação à realização da busca pessoal. E o que diz o artigo 7º do Estatuto da OAB? Tomem nota. Artigo 7º, inciso 2. Ele diz o seguinte, no artigo 7º, caput, são direitos do advogado. Inciso 2. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Então, no exercício da advocacia, o advogado tem seu escritório, seu local de trabalho e os seus instrumentos de trabalho, por exemplo, o notebook, o seu telefone celular, inviolável. E essa inviolabilidade, ela é absoluta? Claro que não. Não existem direitos absolutos, né? Ela é possível ser quebrada nos termos do parágrafo 6º. Tomem nota também, parágrafo 6º do artigo 7º, que diz o seguinte, mas é nessa condição, olha, presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2. Qual a inviolabilidade? Do escritório, do seu notebook, do seu telefone celular. Mas o juiz tem que decretar. Em decisão motivada, expedindo um mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado. Então, o mandado de busca, que é genérico, não permite que se cumpra no escritório do advogado ou que se apreenda o seu notebook, que é o seu instrumento de trabalho. É preciso ser específico. É pormenorizado. Aí vem um outro detalhe. Importante isso aí, tá? Tomem nota e leiam. A ser cumprido na presença do representante da OAB. Então, se o juiz pediu um mandado para o escritório de um advogado, quebrou a inviolabilidade, porque não existe direito absoluto, mas um representante da OAB tem que acompanhar. Existe uma comissão de prerrogativa da OAB para isso. Sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado. Então, nós temos um escritório, somos 3 sócios, e nós temos vários clientes, uma cartela boa de clientes, sobretudo no criminal. Se há uma ordem judicial, um mandado para ser cumprido no escritório, a polícia precisa cumprir, porque o termo é ordem judicial, e ordem tem que se cumprir. Mas o escritório tem direito que se tenha, eu tenho direito que se tenha ali um representante da OAB. E os documentos relacionados aos meus clientes jamais podem ser utilizados. Ok? Bem como os demais instrumentos de trabalho que contêm informações sobre clientes. Então, apreendeu meu notebook? Bacana. Os documentos que eu tenho ali relacionados aos clientes, sob hipótese alguma. É o que está na lei. Em hipótese alguma, é vedado, em hipótese alguma pode ser utilizado, ou seja, é vedado, portanto, a utilização desses documentos, das mídias e dos objetos. Então, voltando aqui, a busca no advogado é vedada? Não é vedada. Não existe essa imunidade em relação à busca. Em relação a ninguém. A lei não traz nenhum tipo de pessoa que está imune à busca. O que nós temos no que diz respeito a instituições militares
é que temos de observar uma estrutura de hierarquia. Portanto, eu, como coronel, em tese, eu não terei uma busca sendo realizada em mim, sobretudo na busca pessoal, por um subordinado. Em tese. Porque, dependendo da situação, é preciso sim realizar essa busca em mim. Preciso me retirar do local. Como é que não vai realizar a busca para verificar se eu estou armado? É preciso, portanto, que se justifique esse comportamento. E aí, para encerrar, a respeito do auto de apreensão em se tratando de infração penal militar. Está lá no artigo 189, quando ele trata de que, uma vez realizada essa busca, ou seja, encerrou a diligência, você está conduzindo uma investigação, IPM, a autoridade militar delegada. Você tem um mandado, você cumpriu, o que você tem que fazer? O que o artigo 189 fala? Tem que se lavrar um auto da busca e apreensão, assinado por 2 testemunhas, com declaração, tem que constar tudo isso, tá? Nesse termo de apreensão. Lugar, dia e hora em que se realizou, citando pessoas que sofreram essa busca e das que nelas tomaram parte ou que tenham assistido, as testemunhas, com as respectivas identidades e descrevendo todos os incidentes que ocorreram na execução dessa busca. E aí vem aqui o parágrafo único que define o conteúdo desse auto de apreensão. E, por fim, os artigos do CPPM que tratam da restituição de coisa apreendida. 190, 191 e 193. É importante vocês compreenderem isso aqui do ponto de vista prático no curso de um inquérito. Então, 190. Ocorreu a apreensão, mas esse material foi como xerifado, observando que nós discutimos já sobre a cadeia de custódia, tem que ser observado, no que diz respeito também à crime militar, porque o objetivo é preservar a prova, permitir que se rastreie a prova, permitir que essa prova seja preservada de interferências humanas ou da própria natureza. Então, mas essa prova vai ficar eternamente guardada no quartel? Se ela for algo lícito, em determinado momento vai ser devolvido. Se eu apreendo um telefone com um policial, esse telefone foi furtado dentro do vestiário, pertence a um outro policial. Esse telefone, uma hora, tem que ser devolvido para o seu proprietário. E a lei permite que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas, mas desde que não interesse, enquanto interessar o processo. Porque se elas não interessarem mais ao processo, elas podem ser restituídas. Aí quando você vai lá no artigo 191, ele diz o seguinte: a restituição poderá ser ordenada. Quem pode, portanto, ordenar a restituição? A autoridade policial militar, comandando a unidade. Ou pelo juiz, desde que tenha termo nos autos. Então, nos autos do inquérito, se houver restituição, esse telefone celular já foi periciado, não interessa mais para a investigação, já foi provado a sua propriedade, não existe dúvida quanto à sua propriedade. Então, você vai devolver. É o que diz o 191. A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que a coisa apreendida não seja restituível, na conformidade do artigo anterior, 190. Porque se for irrestituível, você não vai restituir. Né? Não interessa mais para o processo. Então, você tem uma arma que foi apreendida numa ocorrência, arma do policial, teve uma troca de tiro, essa arma foi periciada, o laudo é incisivo e conclusivo, no sentido de que o projeto que foi expelido por aquela arma, enfim, não foi o projeto encontrado do corpo, ou seja, não foi essa arma que atirou. Fez o teste de eficiência, está tudo ok. Qual que é a necessidade de manter essa arma, 1.40, 9mm, às vezes uma arma de alta energia, um fuzil, no quartel, sendo que você está precisando de colocar essa arma para ser empregada na atividade operacional? Cabe ao comandante. Você vai assessorá-lo, claro, como tenente. Fazer essa restituição da arma. Para quem que ele faz a restituição? Para a prostituição. Por quê? Essa coisa é restituível? É restituível. Não interessa mais para o processo. Ok. E letra C. Não existe dúvida quanto ao direito do reclamante. Não tem dúvida quanto ao direito do Estado externalizado por meio da Polícia Militar. E aí eu deixo para vocês o 193, para vocês fazerem a leitura no que diz respeito à coisa apreendida em poder de terceiro de boa-fé.
define-se, portanto, como que é feita essa devolução desse material. Ok? Ficou um pouco extensa a aula, mas era um conteúdo que a gente precisava ampliar a nossa discussão. E aí, eu disse que era o final, mas ainda tem mais esse slide aqui, olha. Cumprimento de mandado de busca pela Polícia Militar. Graças a Deus, hoje é uma discussão bem superada, mas, vez ou outra, algumas pessoas apontam que a Polícia Militar não pode cumprir um mandado de busca, não pode solicitar mandado de busca. Nós tivemos, nos anos aí de 2010, 2011, 2012, situações extremamente desagradáveis de comandantes de unidade que representaram em juízo pela expedição do mandado, a partir da coleta de informações de segurança pública, não é de investigação, porque investigação cabe à Polícia Civil, nós não podemos misturar os papéis, mas a Polícia Militar coleta informações de segurança pública. Boa parte delas relacionada a tráfico de drogas, a armas. Bom, representou em juízo. Apresentou para o juiz o pedido do mandado. O juiz analisa e expede o mandado. A PM cumpre o mandado e apreende. Quando a guarnição chegava na delegacia com esse material apreendido, fazendo ocorrência aqui, e com a pessoa presa, fazendo ocorrência no sentido de quem cumprimenta mandado, nós tivemos algumas situações em que o delegado não ratificava a prisão, ou seja, não lavrava o auto de prisão em flagrante, ao argumento de que essa prova era uma prova obtida por meio ilícito, porque estava fora das atribuições da Polícia Militar representar pela expedição de mandado. E, em consequência disso, nós tivemos alguns comandantes indiciados, inclusive, por usurpação de função pública. Situação eminentemente absurda, né? Não dá nem para enxergar de outra forma. Usurpação de função pública, tendo o comandante exercido as atribuições exatamente de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. E aí, claro, esses inquéritos foram trancados, desconheço qualquer condenação de comandante nesse sentido, desconheço, já acompanhei vários casos desses. E aí, eu trago para vocês aqui, qual que é o fundamento para a PM representar pela expedição de mandado? Está lá no artigo 144, que a PM é polícia ostensiva de preservação da ordem pública. Preservação da ordem pública, eu trago aqui, como nos casos de denúncia anônima, de posse de armas, de droga, objeto de corpo de delito, sem que a PM proceda à investigação. Vejam que a atuação da PM ocorre em razão do seu dever de preservar a ordem pública, sendo, portanto, parte legítima para pleitear o mandado de busca e apreensão e cumpri-lo. E aí vem um ponto mais importante. Uma vez expedido o mandado, o juízo de legalidade já foi feito pelo juiz que o expediu. Concordam comigo? E eu represento. E o juiz expede, ele é a autoridade competente para expedir. Claro que ele fez o juízo de legalidade. Claro que ele aferiu se estavam presentes os requisitos para ele expedir o mandado. E a PM, tendo recebido o mandado, no primeiro momento ela representa. No segundo momento ela recebe uma ordem judicial. O mandado é uma ordem, não é um pedido. Cabe a PM cumpri-lo, observando as formalidades legais que nós acabamos de discutir. E aí eu trago aqui do lado um parecer do Ministério Público nos autos relacionados à investigação, inquérito da Polícia Civil, envolvendo exatamente uma situação dessa. Olha o posicionamento do Ministério Público. Cabe à PM, no exercício da atividade de polícia de preservação da ordem pública, representar pela expedição de mandado de busca e cumpri-lo, sendo que a atividade de polícia judiciária está preservada, uma vez que, em havendo prisão ou apreensão, a Polícia Civil atuará na instauração do IPM, na lavratura do APF. Não existe uma concorrência aqui. Existe a preservação, sim, da atividade de polícia judiciária, que vai investigar a partir do que foi apreendido e das pessoas presas. É a PM que ela está fazendo, exercendo a sua atividade de polícia ostensiva e, sobretudo, de polícia de preservação da ordem pública, buscando soluções para os graves problemas que nós temos na área da segurança pública. Portanto, eis a justificativa, vocês podem usar esse argumento no futuro, quando estiver de assessorar o comandante em relação a este assunto. Encerramos, portanto, a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos estudar um assunto muito importante, que é a interceptação de comunicações telefônicas. Muito obrigado, participe dos nossos fóruns, tire as suas dúvidas, vamos adiante.